Um desenho, 6 estilos diferentes. O personagem escolhido dessa vez foi o Cell, de Dragon Ball Z. E a ideia aqui é pegar e dividir em 6 partes esse rosto. E então cada partezinha dessa a gente vai fazer um estilo diferente para cada parte. E eu me chamo Adriano de Cali e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar, já vamos fazendo o esboço do rosto do Cell de uma forma que a gente consiga dividir ele em 6 partes. E que cada parte tenha o seu devido destaque em cada estilo. E para que isso aconteça, eu fiz questão de desenhar o rosto todo do Cell no estilo Dragon Ball Z. Eu demorei uns 15 minutos mais ou menos para fazer esse rosto para depois modificá-lo todo. E com o nosso esboço finalmente pronto, vamos cortá-lo em 6 partes. Errou! Agora sim! Esse porque é muito burro, não é? E o nosso primeiro estilo vai ser o estilo neon, estilo esse que eu não faço a mínima ideia de como fazer. E já vamos dar aquela velha limpadinha com a nossa borracha limpa-tipos para começar os trabalhos com os nossos marcadores, que já tem algumas cores fluorescentes, o que facilita um pouco o trabalho. Ou não. E vamos usar basicamente o amarelo fluorescente e o laranja fluorescente, mas primeiro aquela minha velha luvinha para escorregar melhor no papel. E já que esse efeito consiste em luminosidade, eu resolvi fazer esses contornos bem grossos com o amarelo fluorescente. E com a pontinha mais fininha eu fiz as manchinhas do céu e com o laranja fluorescente eu fiz aquela parte mais escura da luz. Escura da luz. E se você quer mais luz, escureça o desenho. E como esse efeito não faz muito sentido no branco, eu pintei toda essa região de preto para que essa luminosidade realmente aconteça. O efeito neon lembra bastante o efeito de raio-x, onde as cores se invertem e tudo que é claro fica mais escuro. E essa daqui acabou. Canetinha nova e já escurecemos tudo que tinha para escurecer. E agora vamos para os lápis de cor para a gente dar aquela luminescência do nosso efeito. Apesar de eu querer usar basicamente só o lápis branco, esse kit já tem algumas cores que lembram muito bem o neon, então por que não usar? E também a nossa caneta Posca branca. Essa eu ganhei de Natal. E onde já tinha aquele contraste mais escuro, eu realcei ainda mais com a Posca branca, dando uma luminosidade bem no meio das cores. E então com o lápis de cor eu comecei a fazer aquele efeito esfumaçado da luz. E percebi o quanto que é divertido colorir sobre um papel mais escuro. E devo admitir que apesar de divertido é um estilo bem difícil de ser feito, mas pela primeira vez que eu tentei acredito que eu me saí bem. E o nosso próximo estilo é o estilo mangá tradicional colorido. E não abriremos mão da nossa borracha limpa-tipos e já vamos também reestruturando o nosso esboço, onde eu fiz umas letrinhas que era para ser umas letrinhas de ação, mas que eu não faço a mínima ideia do que significa. Espero não ter evocado nada nesse vídeo. E algumas achuras de expressões que dá todo esse charme no mangá tradicional. Canetas nankins também são essenciais para esse estilo de desenho para que fique bem caracterizado. E como ele ficou bem grande, eu usei uma caneta 1.0 para fazer a nossa arte final. E lá vai o ritual. Que? Não me julguem, eu tenho medo. Devia ter pesquisado antes. Mas agora já foi. E para ter aquela variação no traço, eu usei uma caneta nanquim 03 para fazer essas achuras ficarem um pouquinho mais fininhas, dando assim uma dinâmica maior ao contorno do nosso desenho. Em estilos clássicos não é legal você manter o contorno sempre com uma forma só, é legal você variar entre o fino e o mais espesso. Com isso, o estilo do desenho e as características não se perdem, deixando assim o nosso desenho mais interessante de se ver. Arte final finalizada com sucesso e chegou a hora da gente começar a pensar nas cores e vamos para um amarelo com o fundo para contrastar com esse nosso verde característico do personagem. Amarelinho canário, porque depois vai ter outro amarelo e borrou. Não deixei secar direito a caneta nanquim. Mas daqui a pouco a gente já conserta isso. Primeiro vamos colocar esse vermelho aqui nessas letrinhas que, como eu disse, eu não faço a mínima ideia do que significa. E eu já começo com o meu verde mais clarinho para colorir esse capacete do céu. A gente vai usar uns 4 tons de verde mais ou menos. E agora com o verde um pouquinho mais escuro vamos fazer essas manchinhas características do inseto.
E para colorir esse estilo de mangá tradicional, é basicamente a mesma coisa que colorir um anime. Eu uso a técnica cel shading para fazer essas sombras mais aparentes e essa pintura mais marcada. Agora eu usei um amarelo um pouquinho mais escuro para diferenciar um pouco o amarelo da orelha com o amarelo do fundo. E o roxinho no canto do olho, que são as cores originais do céu. E agora chegou a hora de consertar aquele borrãozinho que deu entre o amarelo e a caneta nanquim, porque eu não esperei secar. Então escutem, crianças, esperem secar. Mas está aí, ó, consertadinho e bonitinho. Agora vamos para o próximo estilo. Realismo. Tá aí um estilo que todo mundo ama fazer, e eu acho que todo mundo sabe que no realismo não pode ter contorno, mas para estruturar o nosso desenho eu vou precisar encher ele de contornos aqui para mudar um pouquinho essas características de Dragon Ball Z e deixar esse nosso céu um pouquinho mais humanizado. E para mudar essa estrutura, eu redesenhei ele todo, colocando marquinhas de expressões e algumas manchinhas que eu acredito que se esse céu fosse na vida real, ele teria essas manchinhas bem características de um inseto. E novamente com o verde, eu estou indo com a caneta verde agora para eliminar todo e qualquer vestígio de traço que possa ter ficado. No estilo realista, a ilusão de óptica é o essencial, então vamos encher de sombra e essas manchinhas. Ah, eu adoro essas manchinhas, olha que legal que fica parecendo um besorrinho. Mais tarde eu descobri que eu falo besouro errado a vida inteira, o certo é besouro e não besorro, como eu falo. Um besorrinho, besouro, besourinho. E para dar mais profundidade no desenho eu usei esse cinza que acabou destacando a cor dos olhos e ficou uma cor bem brilhante. E também para tirar um pouco mais desses traços eu usei o lápis de cor para fazer um esfumaçado ou um sombreado. E como não tinha nenhuma referência, eu fui inventando e colocando tom sobre tom e fui conseguindo alcançar um tom bem interessante. Reparem esses roxos ao redor. E agora, para fazer o canto do maxilar da máscara do céu, eu resolvi colocar um tom de ouro que eu já ensinei aqui no canal. Então você já sabe como é que faz, né? É interessante usar bastante tons de cinza para dar essa profundidade e essas manchinhas, e um azulzinho para causar essa luminosidade sobre o fundo preto também é bem legal. E tá aí o resultado do nosso céu realista. Me conta aqui o que vocês acharam. E o próximo estilo é Cartoon Network. Nesse estilo é bem interessante os traços serem bem retinhos. E como na maioria das vezes esse desenho é construído totalmente no digital, não é interessante umas passagens de tom muito suave, então o cel shading funciona muito bem para esse estilo de pintura. E também usei o verde, mais um pouco de verde, meu Deus, para que tanto verde? Outra característica legal nesse estilo de desenho é você fazer um fundo bem chamativo, então ao invés de colocar um preto ou um amarelo, eu coloquei um rosa cheio daqueles detalhezinhos estilo Bob Esponja. Outra coisa que fiz no contorno foi me basear na cor primária, que é bem característica do estilo. Se era um verde clarinho, o contorno vai ser um verde escuro e assim acontece no roxo. E agora uma posca branquinha só para dar um brilhozinho e daí o nosso estilo cartoon. E o próximo estilo eu me baseei naquelas tatuagens que estão fazendo sucesso, que parece um bordado na pele. Então eu resolvi fazer a mesma coisa aqui no papel. E como é a primeira vez que eu tô desenhando, eu espero que eu consiga transmitir essa sensação de costura e malha aqui no nosso desenho. Então já todo reestruturado, vamos começar a fazer o contorno com a nanquim, engrossando alguns pontos e afinando outros, para dar uma característica assim que realmente foi passado uma agulha ali e ficou todo costuradinho, um acolchoado. E para esse estilo eu resolvi usar uma caneta nanquim cinza e outra caneta nanquim verde para tirar um pouco do peso do contorno de preto dessa malha, dando assim um efeito um pouco mais realista para esse nosso tecido. E aqui sim foi de enjoar de usar verde. Eu acho que eu usei uns 5 tons de verde mais ou menos para conseguir chegar perto desse efeito de tecido, e ficou parecido mais com uma bolha de água, um colchão de água. E nos tons de amarelo eu fiz a mesma coisa, substituindo a caneta nanquim por um marcador de tom laranja para fazer esses detalhezinhos. No roxo foi a mesma coisa. E depois colocando uma caneta gel branca para dar uns brilhozinhos, ficou ainda mais efeito molhado, mas o bordado até que ficou bem legal. É um estilo
bem difícil e bem diferente, mas eu espero fazer outros personagens nesse estilo e vou aperfeiçoar um pouquinho mais a técnica. E tá aqui pronto o nosso efeito de tecido bordado. O próximo e último estilo é o meu preferido, que é aquele clássico de histórias em quadrinhos ou estilo super-heróis com várias achuras e tal. Então vamos reestruturar o nosso desenho para ficar bem característico, mas não vai ser parecido com o Batman. Então, como esse estilo pede muita achura, vamos lá, vamos achurar esse desenho mesmo até dizer chega. Várias sombras, várias achuras, uns traços um pouco mais longos e uns traços um pouquinho mais fininhos e mais espessos, que são características essenciais para que esse estilo seja visto de longe e reconhecido. E enquanto eu editava esse vídeo eu pensei, nossa, ficou muito legal só no grafite, eu vou fazer uma versão desse céu só no grafite, sem cor e sem nanquim. Mas esse aqui vai ser completinho, vai ser coloridinho igual aqueles das revistas em quadrinhos que a gente tá acostumado a ver. Então bora achurar com essa caneta nanquim um pouquinho mais grossa, ela é 1.0, porque como eu disse, esse desenho aqui ele é um pouco grande, então não fazia o menor sentido eu usar uma caneta nanquim fininha, mesmo para fazer essas achuras eu usei a caneta nanquim 1.0 para fazer todos esses detalhes que são tão marcantes nesse estilo clássico. E usei também uma caneta nanquim ponta pincel para pintar um pouco mais rápido essas regiões maiores. E para colorir o nosso desenho, esse caso foi um pouco diferente de todos os outros, porque nesse daqui eu consegui usar a minha técnica favorita com marcadores, que é o blending. Reparem como os verdes se misturam com o amarelo numa passagem bem suavezinha de tons. Fiz a mesma coisa nos roxinhos e a mesma coisa no amarelo, só que no amarelo eu dei uma sensação de ouro, já que no estilo Dragon Ball Z essa sensação não existe, é apenas a pintura cel shading. Para fazer a parte branca do rosto eu usei um cinza, já que nesses desenhos o branco nunca é branco, e na parte dos olhos eu usei os mesmos tons que eu usei para fazer o realista, só que dessa vez com bem menos detalhes. E dá-lhe tom sobre tom para fazer essas camadas de sombra. E agora um pouquinho de azul para dar um destaque maior nesse cinza da pele do nosso céu, e um pouquinho de branco para dar uns destaques de pontos de luz. E essa é a parte mais divertida, que é onde você escolhe onde você vai colocar esses pontinhos de luz, porque aonde você colocar vai ficar legal. E agora me conta aqui qual desses 6 estilos você gostou mais, e qual o próximo personagem você quer que eu desenhe aqui, e quais são os estilos que você quer ver eu colocar todas as minhas técnicas à prova. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, dá essa força pra gente, não esquece de deixar aquele like padrão e também comenta aqui qual a tua dificuldade no desenho, que se tiver ao meu alcance eu ficarei muito feliz em poder te ajudar. E a gente se vê no próximo desenho. Valeu!